paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a vitória de Davi sobre o gigante Golias e focaremos na sua atitude de fé e confiança em Deus. Um jovem que enfrentou o gigante que afrontava o povo de Deus e conquistou a vitória para que o nome do Senhor fosse glorificado. Qual é o gigante que tem te afrontado? Será a crise? Será a angústia? Será as tribulações? Será os inimigos? Deus, ele nos convida para uma atitude de fé e hoje nós vamos aprender com este jovem a ter fé, a ter atitude diante das crises, diante das tribulações. E hoje, gente, nós teremos participação especial, sim, ele, Gamaliel Castro Alves, evangelista, teólogo, que nos trará o ensino da palavra de Deus. E eu farei a introdução, ele ficará com o tópico 1 e tópico 2 e eu com o tópico 3. Então vem comigo. Lição de número 5, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Glória a Deus. O nosso texto de referência é 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Estou feliz porque nós temos Deus como nosso refúgio e fortaleza e vamos vencer todas as adversidades da nossa vida. Vamos ler? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Eita glória! E agora vocês vão ficar com o nosso convidado de hoje e eu retornarei com vocês no tópico 3 e a conclusão e faremos uma oração no final. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui com vocês na manhã desse dia, para nós estarmos estudando a lição de número 5 da nossa revista, onde o tema abordado nesta lição é a vitória de Davi sobre o gigante filisteu. É um assunto já conhecido bastante de uma grande parte da população, mas ainda hoje nos traz proveitos grandiosos sobre os seus exemplos, sobre a sua coragem, sobre a forma da qual Davi enfrentou este gigante, nos dá motivo para vencer as crises e hoje nós enfrentamos também. Nós sabemos que as crises têm se levantado de forma como gigantes em nossas vidas. São momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer, para onde ir, e quando paramos e meditamos um pouco no que devemos fazer, compreendemos que a nossa vitória vem do Senhor. E se não for a mão do Senhor ao nosso favor, os gigantes vão nos destruir. Mas quando nós paramos um pouco e meditamos, e a nossa força não vem de nós mesmos, mas o Senhor é a nossa força, e assim, se confiarmos nele, assim teremos vitória, como Davi, o pequeno jovem Davi, teve vitória sobre este grande guerreiro dos filisteus. Pois bem, as grandes dificuldades de hoje em dia, das pessoas não ter as suas vitórias, todo mundo gosta de ter suas vitórias, e como garantia, já de antemão,
Mas muitas pessoas não têm essa vitória porque deixam de confiar em Deus para confiar nas coisas materiais dessa vida. Nós vemos Davi, que é um jovem apenas de mais ou menos 15 anos de idade, mas já tinha experiências com Deus, já conhecia o verdadeiro Deus. E quando foi lutar com o gigante, ele não olhou para a sua estatura, ele não olhou para o seu tamanho, ele não olhou para a sua arrogância, ele olhou para o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. As armas de Davi para enfrentar aquele gigante eram coisas insignificantes, porque era uma funda, eram pedras, eram coisas muito pequenas, reparando para a situação daquele gigante de muito alto, 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,85 m a 4,05 m, porque vai depender do tamanho de um côvado, e às vezes a gente vê dizendo que era um gigante de 3 metros, outro de mais de 3 metros, depende muito do tamanho de um côvado, e às vezes é um tamanho e às vezes é outro tamanho, ou outra medida. Então, mas aquele gigante era muito alto, e as armas que ele trazia era poderosas, só o peso da sua armadura, capacete de bronze, lança, escudo, chegava a pesar 122 quilos. Então, só o peso da armadura já assustava muito. De maneira que o exército de Israel estava se desfalecendo do medo. Mas quando Davi, por um dia qualquer, e seu pai manda ele ir visitar os seus irmãos, levar mantimento para o pelotão ali do exército, e de repente, um dia qualquer nas nossas vidas, e essas coisas podem acontecer. As crises, os gigantes não estão marcados para que dia vai acontecer. E tudo isso nós aprendemos, nós já estamos estar preparados para lidar com as situações quando ela aparecer. Nós já temos que ter Deus dentro de nós o tempo todo, 24 horas, para nos defender e nos preparando para tal situação. Davi chega lá, o gigante sai amedrontando mais uma vez, e Davi ouve a ida dali. Olha só, estava já 40 dias, o exército estava de frente um para o outro, e separava, era ali um vale, e a arrogância desse poderoso gigante. Então, quando ele sai, não tem alguém de Israel para lutar comigo, porque era comum naqueles tempos os campeões se radiarem, lutarem um contra o outro e vencerem. Ali estava vencido a sua nação, o seu país. E aí eles pediam, me dá um campeão para que lute comigo, me dá um guerreiro. Israel não tem um soldado para lutar comigo. Diante de toda essa situação, a armadura, o tamanho, a arrogância do gigante, e Israel tremia as pernas, e nenhum aparecia. Nem mesmo o rei Saul, que era também um homem bem grande, sobressaía a sua cabeça do ombro de todos os mais homens de Israel, ele não teve a coragem, e ele já tinha vencido várias guerras, o rei Saul. Mas ele não teve coragem de lutar com o gigante. De repente chega o destemido Davi, corajoso e cheio de Deus. Isso é muito importante, eu me alegro quando começo a falar isso, porque uma pessoa cheia de Deus faz uma diferença enorme numa vida dele mesmo, faz a diferença na vida da sua família, faz uma diferença na vida de uma sociedade. E como Davi fez, cheio de Deus, ele mudou o destino de toda uma nação, né? Ele conhecia Deus. Não era o primeiro gigante que ele via. Ele já tinha tido essas experiências. Quando ele foi levado à presença de Saul, Saul disse, tu não pode lutar com este homem, esse guerreiro, esse é um matador, é um homem treinado desde a sua infância, é um gigante, não pode, Davi. E Davi começa a dizer a Saul, o teu servo estava no campo, veio um leão e eu matei. Veio um urso para devorar minhas ovelhas, eu matei. É como se ele estivesse dizendo para o rei Saul, Saul, não é o homem que vence esta guerra, mas é Deus que vence pelo homem esta guerra. Então eu estou aí não no meu nome, e eu vou lutar com esse gigante, não confiar nas armas que tu está propondo para mim, mas eu vou
em nome do Senhor, o Deus dos exércitos, os exércitos de Israel. E isso é muito lindo, porque ele era uma criança, mas era uma criança e tinha experiência com Deus. E a nossa experiência com Deus e vai decidir o futuro de nossa vida. E isso é muito importante para todos nós, esta lição que nós aprendemos. Então, irmãos, diante de toda essa adversidade, deste confronto, Israel olhava apenas, o exército de Israel, um rei, toda a nação, olhava para apenas a afronta, olhava para o tamanho do gigante, o tamanho da dificuldade e tudo isso. Mas Davi, ele conhecia o seu Deus. Ele não, quando ele olhava, Davi também viu o gigante. Ele viu a altura do gigante. Agora, além de todas essas adversidades contrárias, ele metia medo a Israel, Davi via Deus maior do que todos, Deus maior do que tudo, Deus o dono dos céus e da terra, Deus como Deus dos exércitos de Israel. A gente vê bonito essa palavra, quando ele fala no plural, é o Deus dos exércitos. E Davi não via apenas os exércitos do filisteu, o exército de Israel, mas via outro, dá a entender no contexto da palavra, ele via outro exército. A gente lembra quando Eliseu estava lá e o exército veio prender Eliseu e Geazi disse, olha, tem um grande exército para nos prender aí. E Eliseu disse, Deus, abre os olhos de Geazi para ele veja o teu exército. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele disse, Eliseu, tem um exército muito mais maior, mais perto de nós para nos defender. Então era isso nesse momento que Davi via. Se nós olharmos apenas as dificuldades, o medo vai tomar conta de nós a ponto de nós não sabemos o que fazer na nossa vida. A situação fica tão difícil, a nossa vista fica embaçada a ponto de entender o que fazer. E é nesse momento que você tem que parar um pouco, compreender que você é homem, sujeito a todas as dificuldades da vida, todas as batalhas, compreender a sua fragilidade e entender que você depende de Deus para tudo nessa vida. O fôlego de vida é Deus que te dá, a força é Deus que te dá, a saúde é Deus que te dá, e a vitória para derrubar os gigantes é Deus que te dá também. Então, tudo está na mão de Deus. Então, pare, respire um pouco, diz Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu libertador, Tu és minha rocha eterna, Tu és o meu Deus forte. E assim tu vai entender, tu compreende e tu tem a necessidade de se encher de Deus para poder ter as vitórias nas tuas mãos. Então, Davi já tinha experiência com Deus, quando ele ficava lá junto com as suas ovelhas, pastoreando, ali ele orava, ele fazia os seus salmos, ali ele já tinha experiência com Deus. Quando nós colocamos a nossa oração para buscar Deus em primeiro lugar em nossa vida, as outras coisas vêm como refrigério para a nossa alma. E a vitória, e tanto essa será desejada. Deus não decepciona o que neles confia. Deus não decepcionou Davi. Quando Davi viu o urso, ele disse, eu vou lá, eu vou defender minhas ovelhas. Quando Davi foi lá e viu o leão, ele disse, eu vou lá matar esse leão também. E Deus não decepcionou Davi ao defender suas ovelhas. Ora, diante desse contexto, diante de Davi, a batalha, Davi não está defendendo as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Davi está ali defendendo a nação de Israel. Sabe quem é a nação de Israel? As ovelhas de Deus. E assim Deus faz com nós. Sempre usa um libertador. Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou os profetas para falar acerca da sua vontade para o povo de Israel. E Deus usa ainda profetas de hoje para falar acerca da nossa fé, da nossa comunhão e da vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Nesse instante, Deus usa mais uma vez Davi. Quando Davi venceu o leão e o urso, isso está anônimo, apenas para Davi ir ali, junto com as suas ovelhas. Mas agora chega a hora de Deus promover esse soldado fiel a ele, esse soldado corajoso, esse soldado que aprendeu a amar a Deus desde criança, a promover em toda a nação de Israel. E não só promover Davi, promover toda a nação de Israel.
E um ponto interessante, eu acho nisso também, o rei, por medo de não ir lutar com o gigante, ele disse, se tiver alguém e ir lutar com o gigante, eu dou a minha filha em casamento, eu vou fazer com que a casa do seu pai seja isento do imposto de Israel, a sua família vai ser enriquecida. Quantos não gostariam, quantos jovens não queriam casar com uma princesa? Quantos jovens não queriam ser ricos em Israel, ser de uma família influente, na presença ali do palácio, do rei? Mas nenhum tinha comunhão com Deus. Porque o gigante Golias, ali Israel se tremia quando via. Então nenhum soldado, os filhos de Israel, teria coragem. Mas chega Davi. Davi não veio pensando em princesa. Davi não veio pensando em casamento. Davi não veio pensando em ser a família privilegiada em Israel. Davi veio pensando no Deus dos exércitos. Davi pensou, foi naquela afronta que o gigante falava. Aí, cadê o Deus de Israel? Não tem um homem para lutar comigo. E o Davi olhou, era assim, disse, tem eu aí. Foi rejeitado pelos seus irmãos, chegou lá, rapaz, eu bem conheço a pressão do teu coração, que tu faz aí, porque tu deixaste as ovelhas. Disse, eu estou aqui. E eu não vim para isso, mas estou aqui, eu vou resolver. Porque o meu Deus me protege. E ele tem afrontado, não é a mim não, é afrontado a Deus. Deus já me livrou de tantas coisas, e eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Aí, quando Davi passa lá para o Saul, agora ele é um soldado comissionado pelo rei, igual os seus irmãos, igual os outros soldados. De repente ele vem, e naquele dia o gigante, como de costume, 40 dias. 40 dias na Bíblia, dá-nos um exemplo de provações, 40 anos no deserto, 40 anos ali o gigante, todo dia afrontando, cadê vocês, cadê a coragem de vocês? Aí vem o grande confronto daquele pequeno. O gigante estava com tanta vontade de guerrear, ele era treinado para aquilo, e quando ele disse, você não tem homem em Israel para lutar contra mim, manda esse menino. E desprezou Davi, condenou Davi com todos os seus verbos e maneira de falar. E Davi disse, olha, o gigante falou para Davi, disse, tu vem a mim como um cão. Davi disse, olha, tu vem a mim com lanças, uma espada, um escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Glória a Deus. Davi sabia quem ele tinha no coração. Davi conhecia Deus, e Deus jamais iria decepcionar Davi. No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, tem um versículo que diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém para lhe mostrar o seu poder e a sua força, cuja alguém seja temente e agradável a Deus. E Davi, além de ser temente, ele era agradável a Deus, buscava a Deus dia e noite, tinha comunhão com Deus, conhecia o Deus dos exércitos de Israel. Quando Davi rejeitou as armas de guerra e era de Saul, e só com seu peso ele não podia, de tão pesada que era, disse, não, vou com minhas simples armas mesmo. E passando no ribeiro, ele pegou 5 pedras. E eu vi um comentarista, às vezes, falando sobre essas 5 pedras, a simbolizar os nomes do Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem sabe uma pedra daquelas lisas que ele pegou no ribeiro, simbolizava os nomes de Jesus, lá em Isaías capítulo 9. E a pedra que ele botou na funda, se assim eu acredito que ele botou o Deus forte. E quando aquele gigante vinha vindo dizendo, olha, eu vou te matar, tu vem a mim como cão e tal. E Davi disse, olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que eu confio, o Deus de Israel, o Deus que me protege, o Deus que me guia. E hoje mesmo vou cortar a tua cabeça e dar o teu corpo sobre as aves do céu se alimentarem. Né? E veio ele, de repente, Davi começou a mexer, rolar a sua funda e lançou-lhe aquela pedra e o gigante foi para o chão. A determinação esse pequeno menino tomou em frente à nação de Israel, em frente aos mais valentes de Israel,
nos mostra o quanto nós devemos temer a Deus e a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para que nós possamos ter as nossas erras e as nossas vitórias sobre elas. Então, temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria que nós temos. Então, em tudo isso, a gente vê e quando Davi ergue a cabeça do gigante, mostrando como um troféu para todo Israel. Israel agora cria-se coragem, vai-se em combate contra o exército filisteu. E nesse momento também dispara em velocidade, se afastando de Israel, porque viu que o seu grande soldado, o gigante, tinha morrido. E agora eles não tinham mais um campeão. E Israel tinha conhecido o verdadeiro Deus. Israel compreendeu nesse momento, e o medo distanciava ele da vitória. Eles tremiam quando o gigante saía. Então, o medo em nossas vidas, meus irmãos, faz coisas assim tremendas. E às vezes o medo atrapalha os nossos sonhos. Quando Moisés chegou à beira do Mar Vermelho, e o rei do Egito vinha atrás, e o povo disse: Moisés, não tinha como sepultar nós lá no Egito, trazer para nós morrermos aí, porque de um lado era certo, na frente o mar, e atrás vinha Faraó com seu exército. E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo e marchem. Mas marchar para onde? E aí, quando eles tiveram a atitude e marcharam ali, e perderam o medo, as águas se abriram. Então, o medo, irmãos, faz coisas assim na nossa vida e nós perdemos o foco, nós perdemos os nossos sonhos. Israel tinha tudo para frente para ser uma liderança autônoma, dona de si mesmo, e agora, por medo, estava ali se curvando por causa de um homem afrontando. Às vezes, o nosso inimigo nos afronta, irmãos. É tão grandes as afrontas. Quantas vezes nós vemos as nuvens escuras, negras, pesadas, e nós dizemos: vai chover muito, e às vezes não chove nada. E às vezes ficamos com medo de uma tempestade. Então, irmãos, nós aprendemos a controlar o medo diante de nós e confiarmos em Deus. Dizer: o Senhor é o meu sol, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha entrada, é minha saída. Porque o socorro da pessoa que teme a Deus é o Senhor, não tem outra coisa. Então, confie no Senhor. Não deixe o medo te vencer, mas tenha fé, tenha atitude de ir dizer: eu vou em nome do Senhor. Mas para você ter a certeza, você tem que ter também comunhão, intimidade com Deus. Não é só a dizer: eu vou, porque lembramos do apóstolo Paulo, quando ele pregava, e as pessoas diziam: Paulo expulsa o demônio, nós possamos expulsar também. Uma certa vez eles foram expulsar o demônio, e o demônio pegou eles e deram uma surra neles, e disse: olha, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Então, são homens que não estavam preparados para aquela situação. Então, não adianta você querer derrubar o gigante sem ter Deus na sua frente, sem ter os exércitos de Deus ao seu redor. Não adianta. Então, se prepare antes para lutar. Esteja uma vida consagrada ao Senhor. Porque na hora das adversidades, na hora que os gigantes, as dificuldades da vida aparecer diante de você, você está preparado. Meter uma pedra nele e derrubar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor será contigo para todo sempre. Porque não é tu que vai vencer a batalha, é Deus que vai vencer por ti. Toma essa atitude e abrace Deus, e assim esteja com Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Tópico 3, vencendo os gigantes. Davi venceu o gigante Golias, sabe por quê, irmãos? Porque ele olhou para Deus. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Estava lá todos os dias. A Bíblia diz que por 40 dias o gigante se apresentava de manhã e à tarde e afrontava o povo de Deus. E o povo ficava lá em fileiras, e quando esse homem aparecia de manhã, todo mundo olhava para o tamanho dele, para o exército que ele pertencia, e ficava amedrontados e ficavam com medo. Porque, irmãos, o inimigo, ele quer isso. Ele quer nos amedrontar. Olha o tamanho do nosso Deus.
A Bíblia diz que ele está sentado sobre o seu trono e os seus pés estão firmes sobre a terra. A Bíblia diz que ele tem a terra, o planeta, na palma da sua mão. A Bíblia diz que antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Olha o tamanho do nosso Deus. Nós temos um Deus ao nosso lado para guerrear as nossas guerras. E esse gigante, um homem de matéria, estava ali afrontando o povo de Deus e eles recuando com medo, porque estavam olhando para o tamanho do gigante que estava em sua frente. E se nós focarmos o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa vida para o gigante que nos afronta, nós vamos ter medo mesmo, nós vamos ser pessoas amedrontadas. E Deus não te quer com medo, tenha coragem, tenha ousadia. Quantas pessoas têm adoecido diante das crises, diante de situações difíceis, que olha para um lado e outro e não vê alternativa nenhuma e adoece porque coloca os olhos, foca a sua vida inteira no problema. E aquele problema se torna um gigante na sua vida. Mas eu quero te dizer hoje, se levante e corra e vença no nome de Jesus, porque Deus é maior que tudo. E Ele é quem guerreia as nossas guerras. Deus é quem peleja por nós. Subtópico 3 e 1. Davi tinha consciência da realidade. Davi não estava agindo por ignorância. Deus também não quer que nós agimos diante das circunstâncias, diante das situações difíceis, com ignorância. Ele sabia sim o que ele estava fazendo, mas ele estava tendo fé. E Deus quer que nós tenhamos fé e não sermos ignorantes quanto à realidade das coisas. Nós enfrentamos ou estamos enfrentando uma pandemia e nós não precisamos ser ignorantes. Eu tenho fé. Então eu não vou me cuidar porque eu tenho fé. Eu vou ser ignorante quanto a isso? Não. Eu tenho fé que Deus guardará a minha vida e a minha família, mas eu tenho também que me proteger e me resguardar. Deus, ele não conta com ignorantes. E o que nós vemos muito é pessoas confundindo fé com ignorância. E Deus não nos chama para isso. O gigante que nós enfrentamos hoje é uma ilustração das adversidades que nós vivemos, dos problemas, das dificuldades, mas Deus quer que nós permanecemos em sua presença, acreditando que Ele está conosco e nós venceremos todo gigante que nos afronta, que nos tenta paralisar. Em nome de Jesus, prossiga e prossiga com fé. Fé também é darmos ouvido à voz de Deus. Fé não é só eu achar que vou conseguir, que eu vou dar certo, eu vou com fé. E Deus não está ali conosco. Fé é acreditar e ouvir, parar para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós falamos que temos fé e não paramos nem para consultar Deus, nem para perguntar a Deus. Davi era um homem de fé, mas era um homem que tinha um relacionamento com Deus, que tinha experiência com Deus, que já tinha experimentado das bênçãos de Deus e da provisão de Deus na sua vida. E ele estava ali com coragem, com fé, mas ele estava também na direção de Deus. Ele não estava indo por conta própria, ele não estava indo em benefício próprio, ele estava dizendo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava indo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele olha e diz, quem é esse homem para enfrentar o meu Deus? O meu Deus é maior que tudo e eu vou mostrar que meu Deus é grande. Ele não foi para se mostrar, mas ele foi para mostrar a grandiosidade de Deus. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos êxito naquilo que nós buscamos diante de Deus, porque nós queremos honra para nós, porque nós queremos glória para nós. Oramos, mas queremos os benefícios de Deus. Oramos e queremos a honra para nós e a glória para nós,
nós. E a manifestação de Deus não existe no momento em que nós queremos, porque Deus, ele não dá a glória dele para o homem, toda a glória é para Deus. Se nós estamos orando, buscando a vontade de Deus, e que tudo que seja realizado seja para a glória do nome de Deus. E nós aprendemos com Davi a glorificar o nome do Senhor e retribuir tudo que é do Senhor, porque nós não somos nada sem Deus. Subtópico 3 e 2. Davi venceu porque teve atitude. Nós já estamos falando que ele venceu porque ele não ficou olhando para as adversidades, ele não ficou olhando para o tamanho do exército, nem para o tamanho do gigante, mas ele focou que Deus estava com ele. Se Deus estava com ele, Deus é maior que tudo e maior que todos. Acredite, Deus está conosco. Deus, ele não desampara o seu povo. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, contudo nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você é justo e temente a Deus, não tenha medo. Deus, ele guerreará as tuas guerras e vencerá as tuas guerras, porque ele é contigo. Subtópico 3 e 3. Davi venceu porque confiou em Deus. Olha só, irmãos, os filisteus, eles se achavam fortes só porque tinham homens de grandes estaturas e ficava lá amedrontando, desafiando, sendo que não eram nada. Quando Davi, ele parte para cima do gigante e derruba, e depois degola ele com a sua própria espada, eles fugiram. Cadê? O Deus dele era aquele gigante ali, e todos eles fugiram. Então eles focavam, eles se achavam poderosos, se achavam muito importantes por causa daquele gigante. Agora o seu gigante está morto. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo e vivo para todo sempre, e ele é quem guerreia as nossas guerras. Ele é o nosso general, ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Eu quero agradecer aos irmãos de Moçambique que nos assistem, os irmãos de Brasília, de Araguaína, do Mato Grosso, do Varjão, da Fazenda Betânia. Um grande abraço a todos. E todos os inscritos do nosso canal, muito obrigado. Nós já estamos com 221 inscritos e eu estou muito feliz, agradecida. E se você gostou desta mensagem, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, neste momento nós estamos aqui em Tua presença. Eu quero te dizer que é aos Teus pés que nós encontramos paz, que nós encontramos alegria, que nós encontramos refrigério. É diante de Ti que nós lançamos as nossas crises, as nossas dores, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Pai, diante das crises, diante das lutas, nós confiarmos em Ti, não agimos por ignorância, mas temos atitude de fé e temos consciência da situação que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, eu quero te pedir restauração no dia de hoje, que o Senhor restaura os lares, que o Senhor desfaz as obras do inimigo, em nome de Jesus, que tem afrontado, que tem trazido, Senhor, tribulação, que tem trazido, Senhor, discussão no meio das famílias. Em nome de Jesus, desfaz todo o laço do passarinheiro. Cobre-nos com teu manto, guarda-nos debaixo das tuas asas, que possamos estar bem guardados debaixo de tuas penas, para que o mal não nos alcance. Em nome de Jesus, repreende o espírito da enfermidade, o espírito do medo, da covardia,
o espírito, Senhor, da morte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreende, que nós possamos ser um povo feliz, um povo alegre e um povo temente a Ti. Em nome de Jesus, fique conosco. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar no dia de hoje e até a nossa próxima aula.